mostrar minha cara que tá numa situação deplorável. Vou mostrar pra vocês rapidinho como que eu faço esse teste de fertilidade Confirm. Na verdade, é a primeira vez que eu tô usando, o primeiro ciclo que eu tô usando, tá? Eu vou colocar aqui, eu já separei aqui no copinho mesmo de café. Ele vem aqui dentro, tá? Nesse pacotinho. Aqui. Eu já rasguei aqui, né, pra ficar mais fácil. Ele é assim. Aqui. Vou colocar aqui dentro. Quando começar a subir ali, aí conto até 10. Tiro. E normalmente eu deixo em cima mesmo do copinho. Pra poder... Pra poder ver o resultado. A primeira linha, que é de controle, já está saindo. Ó, ok, eu vou colocar mais próximo para que vocês possam ver, tá vendo? Essa aqui, no caso, deixa eu ver aqui meu dedo. Aqui. Essa aqui, no caso, é a linha de controle e essa aqui é a linha de teste. Demora um pouco até sair o resultado, tá, gente? Eu vou pausar aqui e eu já volto com o resultado pra vocês, tá bom? Então, assim, meninas, eu peguei meu caderninho aqui pra vocês poderem ter uma olhada. Então, como que eu faço? Deixa eu mudar aqui. Eu anoto aqui, ó, teste de ovulação, tá? Primeiro dia do ciclo foi no dia 19/9, 19 de setembro, no caso, tá? A partir do quinto dia do ciclo, foi dia 23/9, eu iniciei o Clomid e fui até o dia... Aqui. E fui até o dia 9, o 9º dia do ciclo, que foi dia 27/9, tá? Comecei a fazer o teste de ovulação no dia 28/9, 10º dia do ciclo, porque eu observei o muco clara de ovo, tá? Então, foi por isso que eu fiz o primeiro teste de ovulação. Na verdade, eu queria fazer no 11º, 12º, para não estragar o teste de ovulação. Mas foi bom, porque daí eu já vi que deu uma... Já tava começando a fazer efeito, né, o Clomid. Espero, né, pelo menos. Então, aqui. Então, o meu muco tava clara de ovo, bem elástico. Temperatura 36,5. Aí, no segundo dia, que foi dia 29/9, o meu músculo não apareceu e tava clarinho ainda. A linha de controle, a linha teste. Temperatura 36,4 no dia 29/9. No dia 30/9, tava aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Isso, dia 30/9, né? Que ficou mais forte a linha de teste. E tava sem o muco e a temperatura tava 36,5. No dia 1º, que foi ontem, 1/10, né? 1º de outubro, o meu muco não apareceu, mas o teste continuava forte. Veja que em relação aos outros dias, estava bem forte. Temperatura 36,6. Então, aqui eu fiz o teste hoje e eu vou fazer o quê? Eu vou
colar aqui o teste de hoje. Então, eu vou colocar aqui em comparação, ó. E assim, gente, ele dá uma escurecida depois, tá? É que agora faz pouco tempo. Ele evapora e fica mais, ó. Ele tá mais claro, tá vendo? Que os outros dias. Não tá tão claro como antes, mas tá claro ainda. Mas tá relativamente claro, né? Não tá tão escuro como nos outros dias, tá? Então, eu colei aqui. Minha temperatura hoje foi 36,5 e eu tô sem muco. Aí eu vou colar aqui, né, pra ter o controlezinho. E depois eu volto pra conversar com vocês sobre o teste. Foi difícil, não foi? Se é confuso fazer ou não, tá bom? Beijos, até mais. Olá, meninas. Então, como vocês já viram no início do vídeo, eu ensinei certinho como fazer o teste de ovulação. E agora eu vou falar pra vocês o que eu percebi. Bom, em primeiro lugar, que eu percebi que uma caixinha de teste de ovulação da marca Confirme não compensa, porque paguei R$31 com 5. E eu vi que vende em outros sites na internet, vende com bastante testes, né? Não vem apenas 5. Então, eu percebi que não compensa, porque nunca vai bater certinho no 14º dia do ciclo da ovulação. Pode ser que seja antes, você tenha sorte de ser antes, ou pode ser que seja depois. Então, assim, sendo depois, se você tem só 5, não vai adiantar. Foi isso que eu percebi. Então, não compensou. Ele ajuda bastante, mas você tem que saber certinho. Talvez mês que vem, se eu comprando, se não deu certo esse mês, eu comprando mês que vem, eu vou começar a fazer ele um pouco mais tarde, né? Não tão cedo como eu fiz. Ele é um pouquinho complicado de você entender, mas pelo que eu vi fotos e imagens de outras meninas que já fizeram o teste, aí deu pra mim ter uma noção que não tinha chegado ainda no positivo. Embora tinha escurecido o teste, mas não tinha escurecido tanto que tinha que escurecer. Eu vou mostrar aqui pra vocês meu caderninho já com todos os testes e as datas e a temperatura, tá? E eu já volto a falar mais com você. Então, assim, vocês podem observar aqui, né? Eu não vou explicar essa parte aqui de cima, que eu já expliquei no início do vídeo. Então, aqui foi o primeiro dia, que foi o 10º dia do meu ciclo. Então, acho que se eu tivesse começado aqui no 13º dia do ciclo, não, 12º dia do ciclo, teria sido melhor, né? Em vez de eu ter começado no 10º, 2 dias antes, né? Então, assim, vocês podem observar que... ó, que já tava no início. Por que eu fiz nesse dia? Porque eu observei o muco claro de ovo. Então, daí eu imaginei que já realmente estaria próximo. Mas não foi nesse dia aqui. Eu observei o muco claro de ovo e minha temperatura tá 36,5. Aí aqui no 11º continuou clarinho. No 12º ele deu uma escurecida, né? Vocês podem ver bem certinho. Ele deu uma escurecida, mas não tão forte. Daí, no 13º dia do ciclo, continuou mais escuro, né? Tá mais escuro. Na verdade, não tá nem tão escuro, né? Tá igual. Então, assim, continua esses 3 dias do mesmo tom, né? Mais escuro do que os 2 primeiros dias que eu fiz. Porém, não ficou da linha de teste, né? Tem que ficar dessa cor aqui ou até mais escuro que isso, para poder ser um real positivo. Aí, na sexta-feira, que foi o 14º dia do ciclo, que eu estava fazendo o último teste, né? Foram 5 testes.
tô sem o muco, né? Isso já era esperado, porque o próprio remédio Clomid fala que você não tem como observar o muco, porque realmente ele tira essa sensibilidade. Aqui, minha temperatura estava 36,5. Eu achei que já estava abaixo, né? Porque chegou a 36,6. Aí eu falei, pode ser que seja no sábado, no caso. Quando foi ontem, no sábado, eu fiz aqui, ó, deu 36,4, né? O teste, mas também não resolveu, não deu certo. Então, assim como eu estava falando para vocês, o último dia foi ontem, né? No caso, deu 36,4, né? Caiu. Hoje, domingo, caiu mais ainda. Hoje tá 36,3. Então, pode ser que seja hoje, né? O dia da minha ovulação. Eu vou colocar uma foto também agora. Pra vocês eu inverti a foto, né? Joguei pra negativa para ter certeza que não tinha sido positivo. O que ficou mais forte foi o 12º dia, né? Se foi, vamos saber só daqui a algum tempo, né? Mas pela temperatura não foi. Porque quando a temperatura ela cai, no outro dia ela tem que subir, né? No caso, por exemplo, ela caiu hoje, tá 36,4. Se realmente tivesse ovulado hoje, amanhã já era para estar 36,7, 36,8. Um pouco maior. Então ela tinha que subir. Como ela não subiu, então eu ainda não ovulei, tá bom? Beijo, meninas. Senão se assustar com a minha cara. Então é isso. Desculpem ter ficado. Vocês terem visto cortado a outra parte do vídeo. Mas eu gravando sozinho com o celular ainda é bem complicado, tá bom? Então até mais. Até o próximo vídeo. Beijo.